Olá, pessoal. Esse é o Em Casa Consciências, conceitos em foco. Número um, átomo. Bom, para falar de átomo, o que é o átomo? Essa é uma pergunta pequena, porém muito difícil. Para a gente ter uma ideia, a palavra átomo em si, ela surgiu na Grécia Antiga. E de lá para cá, muito se pensou, se argumentou sobre o átomo em si. Então, nós temos na Grécia Antiga o surgimento da palavra átomo, que significa não divisível, isto é, a menor parte da matéria. Mas aí avançou muito esse conceito, até a criação das teorias atômicas, quase 2000 e poucos anos depois. Vieram as teorias atômicas com todo o formalismo, a parte científica, então esse termo de que o átomo é a menor parte da matéria já não funciona mais, já não atende. Então vamos entender como seria o conceito atual de átomo. Se a gente pensar, celulose. A celulose é o principal componente, por exemplo, da parte da árvore, das folhas, do caule. Celulose é uma molécula e um dos principais componentes dessa molécula é o átomo de carbono, cujo número atômico Z é igual a 6. Se a gente pegar esse átomo de carbono e dividi-lo ainda, avaliar como se fosse o interior dele, nós teríamos prótons, elétrons e nêutrons. Um outro exemplo seria uma barra de aço. O aço é uma liga metálica, é uma mistura que vai formar um metal. Essa mistura é organizada por átomos de carbono e ferro. Se a gente pega esses átomos e divide, o átomo de carbono a gente vai ter prótons, elétrons e nêutrons, e o átomo de ferro também, prótons, elétrons e nêutrons. Um outro exemplo de matéria é o minério de ferro, principal matéria-prima para a produção de ferro metálico. Mas o minério de ferro tem entre seus componentes o átomo de ferro, cujo número atômico Z é igual a 26. Se a gente pega esse átomo de ferro também e a gente divide, a gente vai ter prótons, elétrons e nêutrons. Então vamos analisar esses três exemplos. Aqui nós temos uma amostra real, com muitos componentes, bem variável, bem diferente nos seus aspectos físicos. Aí, se a gente pega o componente principal, ainda temos grandes diferenças. Um é celulose, o outro é aço, o outro é minério. Pois bem, se a gente pega o principal átomo desses componentes, ainda temos diferenças, pois o átomo de carbono é diferente do átomo de ferro. Agora, se a gente divide esses átomos, o que nós temos? Partículas subatômicas, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons. Claro, cada átomo, de acordo com os elementos na tabela periódica, vai ter uma quantidade de prótons, elétrons e nêutrons específica, mas em si, todos eles são formados por prótons, elétrons e nêutrons. Então, se a gente pensar nisso, a gente vai entender que a gente pega a matéria e vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo até chegar na parte do átomo. E até aqui a gente consegue ver que existem diferenças. Se a gente divide um pouco mais para além do átomo, agora já não existem diferenças. Independente de onde vem aquele átomo, a partir da divisão dele, nós temos prótons, elétrons e nêutrons. Então, o novo conceito para o átomo agora, a gente pode entender que o átomo é a menor partícula da matéria? Sim. Porém, é a menor partícula da matéria que conserva as diferenças entre os elementos químicos. Se a gente divide para além do tamanho de um átomo, a gente começa a ter as mesmas subpartículas. Então, divide, divide, divide até chegar no átomo e a gente mantém as diferenças. Para além do átomo, não. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!